Salve, salve, pessoal. Cruzando caminhos aqui mais uma vez. E eu vou mostrar para vocês hoje rapidinho um bate-papo que eu fiz com a minha mãe, porque para vocês entenderem a minha história, vocês precisam entender como é que a gente inventou essa coisa de Europa, por quê, e como decidimos, e de onde veio a cidadania italiana. Então bati um papo com a minha mãe rapidinho, não foi exatamente uma entrevista, mas foi uma coisa bem legal, assim, dá para vocês começarem a entender um pouco da minha história. E o próximo vídeo eu vou contar de cabo a rabo como tudo começou, todos os perrengues que eu passei e por que eu tô onde eu tô agora. Valeu? Mãe, voltando do começo, como é que foi aquela coisa de começar a procurar saber sobre cidadania e essas coisas assim? Exatamente assim, de primeira a gente só tinha o documento da minha bisavó, né, que não servia para dar entrada nesse processo. Por que não servia? Porque a cidadania é passada pelo homem e Tá. tinha uma questão lá que só as mulheres que nasceram a partir de um certo ano é que podiam transmitir a cidadania. Sim. Até que o meu tio Carlos, né, viajando para a Itália, obteve esses documentos e ele conseguiu fazer todo esse processo justamente no ano em que completavam 100 anos da chegada desses nossos antecedentes, né, desses nossos antenatos, como se diz na Itália, italianos. E aí, como é que foi o processo depois de... Vocês conseguiram achar os documentos rápido? Teve que pagar alguém para fazer busca ou coisa assim? Não, como eu falei, ele estava viajando na Europa, ele esteve na Itália, ele conseguiu esses documentos, contatos com antigos parentes, né, parentes mais distantes, e depois ele deu continuidade a isso, porque, no caso, os meus bisavós, né, eles vieram de Graffignano, na Itália, da região de Viterbo, e eles foram direto para o Rio de Janeiro, e depois eles foram alocados no norte do Rio de Janeiro, numa cidadezinha que se chama Varriçai, tá? Uhum. Então, meu avô nasceu nesse lugar, porém ali já é a fronteira com o Espírito Santo. E dali em diante, meu pai já nasceu no Espírito Santo, né? Então, tinham muitos registros ali de cartório. E então, meu tio Carlos, junto com minha tia Ângela, eles percorreram ali vários cartórios para poder buscar certidão de óbito, né, desse meu bisavô e outros documentos que eram necessários para dar continuidade a esse processo. E tinha muito documento com nome errado. Aí depois, quando ele conseguiu concluir esse processo, né, de adquirir a cidadania, como é que foi? Ele deu para cada descendente uma petição do juiz que reconhecia essa situação de cidadania italiana e autorizava consertar o nome. Por quê? De Ridolfi com FI, né, o nome era portuguesado. Então, por exemplo, eu até os meus 32 anos eu era Rodolfo, você também, Uhum. né? Então, com esse documento, que foi a única coisa que chegou nas minhas mãos, eu fui consertando o meu nome e o nome dos meus filhos em todos os documentos que nós havíamos até então. E depois disso, com esse nome já correto, foi feito um outro passaporte, né, brasileiro, para que a gente pudesse ir ao consulado e fazer o nosso passaporte, né? Eu, na época, confesso que eu não tinha ainda a mínima intenção ou ideia que um dia eu iria me mudar para a Itália. Porém, como eu já tinha percebido que era uma coisa difícil e que dependia de vários detalhes e que o consulado estava sempre mudando, eu falei, não, antes que isso se torne uma coisa mais difícil, eu já vou tirar logo o passaporte de todo mundo, que caso um dia a gente venha precisar, basta renovar. E dito e feito, né? Naquela época era muito mais fácil, mais rápido de fazer dentro do consulado do que é hoje em dia. Exatamente. Né? E então eu fiquei com esse meu passaporte italiano na gaveta por 10 anos, né? Até que, devido às condições, né, financeiras até. Também, mas assim, complicadas mesmo no Brasil, de você ter uma perspectiva melhor e tudo, né? Então eu decidi de ir para a Itália
mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sabendo que eu ia fazer trabalhos que eu não estava acostumada a fazer no Brasil, mas eu ainda tinha, né, muito gás, né, um pouco de... Tá, mas peraí, não era que você não conhecia ninguém, você tinha um contato lá para você chegar inicialmente. Ah, sim, tinha um contato para eu chegar, porque a sua avó conhecia um frei, que era o Clodovil Boff. Sempre os padres. E esse frei conhecia lá uma senhora que ele conversou com ela, ela precisava de uma pessoa para ajudá-la. Mas, enfim, foi tudo assim, nada do que foi escrito, né, aconteceu, porque eu fiquei pouco tempo com essa senhora, enfim, passei por várias situações difíceis, inimagináveis, né, que eu jamais esperei passar, que eu nunca tinha passado no Brasil, mas... E ainda sem dominar a língua, né? A gente já tinha estudado, né? Apesar da gente ter estudado antes de você ter ido... Isso, eu não cheguei completamente crua, mas tinha coisas que eu só tomei compreensão realmente quando eu cheguei lá, Entendi. Mas assim, sempre tem essa coisa do começo, né? Quando as pessoas chegam da primeira vez achando que a Itália é uma maravilha e a gente só pensa nas coisas boas. É sempre muito difícil de adaptar os trabalhos inicialmente. Né? Porque está muito ligado a um trabalho braçal, né? Um trabalho assim, no início doméstico. Então, eu não tinha condição de trabalhar em restaurante, primeiro porque eu já fui com 42 anos, né? E isso era que ano? 2007. 2007. E eu precisava ter um italiano, dominar mais o italiano para me trabalhar no restaurante. Então eu fui trabalhar, eu era doméstica, né? Sim. E isso não é que me diminuía em nada, né? Até porque se ganhava melhor do que outras profissões, né? Que você teria até um diploma. Eu já fui também, eu era formada em pedagogia, mas para que eu pudesse exercer também, eu tinha que fazer mais 2 anos de faculdade lá para validar meu diploma. E no final a empregada ganhava melhor que a professora. Sim. Entendeu? E as pessoas ainda falam até hoje, né? A Itália é um lugar um pouco mais difícil assim para você fazer carreira, né? Para você fazer sim. esses trabalhos mais informais, entre aspas. Você pode ser o melhor do mundo, que lá o melhor sempre vai ser um italiano. Sempre. Quais eram os empregos que tinham para mulher, assim, normalmente lá? Obviamente os empregos de bons costumes. Desse tipo que eu poderia fazer? Não, assim, o que você observou lá, o que as mulheres brasileiras que estavam lá estavam fazendo? Ou faziam a maioria fazia empregada, doméstica, ou então era restaurante, né? Cuidador de idosos também, tem muito. E tinha algumas babás também, né? Sim, também babá. Nessa linha aí. E como é que foi que você, assim, a sua chegada lá, até você conhecer algum brasileiro, como é que... Foi uma coisa, assim, bem solitária no começo, né? Eu já conheci uma menina no avião, aliás, no aeroporto de Portugal, quando a gente fez aquela parada ali de Portugal para Roma. Eu já conheci ali uma pessoa que, na primeira dificuldade que eu tive, foi ela que eu procurei. E ela, tipo, me deixou dormir uma noite na casa dela, mas era assim, né? Você só pode dormir aqui essa noite, mas você tem que se virar. E aí depois, naquele tempo, a gente não tinha um computador pessoal, era muito normal ter aquelas internet points, né? Como eles chamavam. E um dia eu, numa internet dessa, escutei 2 brasileiras falando, e dali elas já me apresentaram, no caso era uma peruana que alugava quarto, e por aí foi. Aí conhece aí também teve sempre o apoio da igreja, porque tinha uma igreja lá, ainda tem, né? Igreja Santa Maria della Luce, que tinha lá uma missa em português e tinha uma comunidade brasileira ali. E ali também eu conheci uma brasileira que me arrumou meu primeiro trabalho e tudo isso. Ou seja, bem ou mal no início é sempre bom. Até que eu conheci uma agência de empregos, né? Que no caso era até de uma inglesa, e ela me arrumou os melhores trabalhos. Por quê? Apesar de eu, né, não ter assim, eu no Brasil nunca fiz esse trabalho, mas eu sempre fui muito caprichosa dentro de casa, fiz as minhas coisas, cuidei da minha casa, né? E essa pessoa, né, essa agência, ela tinha contato assim só com pessoas de uma boa classe, gente rica, né? E eu tinha vantagem de ter documentos, né? Porque já cheguei lá com passaporte italiano.
Porque muita gente na Itália naquela época, e ainda hoje deve ter, não tinha nada, era clandestino, foi para lá tipo de turista e não voltou nunca, né? E assim, a fiscalização, digamos, não era tão intensa, então elas podiam permanecer lá. E depois, com o tempo, a pessoa para quem elas trabalhavam procuravam legalizar essas pessoas, entendeu? Sim. E aí passou mais ou menos quantos anos até você ter condição de me trazer também? Aí foi 2 anos depois. Eu fui em 2007 e em 2009 você manifestou vontade de ir, né? Eu mandei a passagem para você, você veio. E você chegou, acho que foi setembro, outubro, uma coisa assim. Aí ficamos ali até mais ou menos fevereiro. Aí você ainda foi estudar mais italiano. Verdade, eu tinha esquecido dessa parte. Do Dante Alighieri, em Roma. E aí em janeiro, porque nós morávamos numa casa de uma brasileira que as filhas moravam em Londres, né? É verdade. E a verdade é que o Gabriel, com toda a boa vontade que ele tivesse, ele não estava acostumado àqueles trabalhos, fazer de garçom. Não, e outra coisa, não é essa questão só de trabalho, não. Era que pagava muito mal. Além disso. E os italianos tratavam mal também. Pois é, igual o mesmo caso meu. Sim. O problema não era fazer a doméstica, o problema era ser maltratado. Só que você de doméstica, você ainda ganhava alguma coisa, né? Esses trabalhos, porque na Itália tem sempre essa coisa de, para eles não pagarem taxa e você ser um funcionário registrado, eles te pagam um dinheiro na mão, mas te pagam uma merreca também. Né, como a gente chama, em black. E nada, aí quando foi janeiro, nós fomos a princípio a título de turista, porque eu também não conhecia a Inglaterra, fomos para Londres, né? E também ficamos hospedados em casa de brasileiro lá. Sim. E rapidinho alguém, tá precisando de um trabalho aí, não sei. Alguém disponível, né? Sim. E aí o Gabriel ficou por ali, que eu achei muito bom, porque ele se encaminhou, né? E com certeza porque a Inglaterra tem essa diferença que você pode competir de igual para igual. Eu não sei como é que tá agora, mas assim, tinha essa grande diferença da Itália, entendeu? E logo ali na Inglaterra eu já percebi que o dinheiro era bem melhor, né? A condição era bem melhor. Né? Apesar de o estilo de vida ser um pouco diferente, porque a Itália era aquela coisa maravilhosa, tá morando em Roma ali, tudo bonito pra caramba. Aquelas coisas gostosas de comer, muito mais sol. A gente chegou em Londres, estava nevando bastante. A gente saiu do avião, a neve estava caindo, assim. Era uma nevasca. E, mãe, só para concluir uma coisa, assim, como é que é a sua opinião, mais ou menos, sobre, assim, quem tem oportunidade de ter documento europeu, você acha que tem que fazer? Foi uma coisa, assim, que mudou nossa vida, mudou o rumo da vida completamente. Com certeza. Eu acho, assim, que se você tem a oportunidade, né, de ter um documento, de ter seu passaporte europeu, que te dá acesso a vários países, a pessoa tem que tentar, né? Tem que se expor, porque, no mínimo, você pode estudar, ter uma condição de educação muito melhor, né? Por mais até que você queira fazer uma formação no exterior e voltar para o Brasil, com certeza você vai ter oportunidades muito melhores, né? De quem está ali estudando em qualquer melhor faculdade que seja. Porém, tem uma coisa. Uma vez que a gente sai do nosso país, né, no começo a gente fica, às vezes tem até uma certa crise de identidade, não sabe se quer estar ali, se quer estar lá, mas depois de um tempo você não se adapta mais no Brasil, entendeu? E a tendência é você querer ficar mesmo na Europa. Apesar de todas as coisas, do tempo frio, de tudo. Da escuridão do inverno. Porque você tem, eu costumo falar assim, nenhum lugar é perfeito, né? Problemas existem, mas mal ou bem a gente tem, né, mais segurança, você tem uma questão de saúde também, né, uma questão de educação, de respeito das pessoas. Sim. Então isso daí, uma vez que você se habitua, né, a esse sistema, você não quer mais estar ali no Brasil. Eu falo por mim mesmo porque eu, em 2012, eu voltei para o Brasil. Essa parte a gente esqueceu de contar, a verdade. Eu voltei para o Brasil
E também eu tinha problemas, eu tinha minha mãe lá que não estava bem de saúde, eu precisava ajudar minhas irmãs, tudo isso, né? Também eu tinha minha filha também menor lá que eu precisava, né, ainda dar uma força para ela, orientar, tudo isso. E eu não consegui, entendeu? No começo, meu país, né? Praia. Minha casa, porque ali também tem aquela questão ali, você na Europa, né? Eu ainda não tinha assim, uma condição melhor, ou morava no trabalho, ou alugando quarto, tem uma hora que você quer, e eu sempre tive a minha casa antes. Sim. Então, eu tive toda aquela minha vida de novo, no começo, minha vida, meu país, minha casa, eu sou carioca e tal, mas depois isso passa, entendeu? No máximo 2 anos, é sempre aquela tensão. No Rio de Janeiro é a Bolsa, né? Enfim, é tudo muito cheio, é muita gente. Invertendo as coisas um pouco, você falou em 2 anos, qual o tempo mais ou menos que você acha que, por exemplo, quando a pessoa acaba de chegar na Europa, quanto tempo demora para ela se acostumar e perceber que, tipo assim, pro Brasil eu não volto mais? Vai depender, porque tem muita gente também que vem, que às vezes vem em família também, né? Sim. Que, por exemplo, eu vim sozinha, você só chegou 2 anos depois. Engraçado, eu ainda acho que é melhor vir sozinho, porque quando vem família, às vezes uma pessoa não quer ficar. Pois é. Mas tem muita gente que a gente conhecia que tinha lá mãe, pai, ou então irmãos. Mas, enfim, vai depender da vivência de cada um. Mas eu acredito, assim, que no máximo 1 ano, você já deu para você perceber quais são as diferenças, entendeu? Sim. Eu falaria de 1 ano a 2. De 1 ano a 2, Vai depender da vivência que você tem, de como que você está morando, como você está trabalhando, suas relações pessoais, tudo isso. E, mãe, para a gente concluir aqui, quais são as dicas que você daria para alguém que tem cidadania, mas não fez os documentos, não começou a fazer nada ainda? A gente não está aqui para recomendar nenhum serviço nem nada disso, mas assim, de uma dica honesta, porque assim, no consulado pelo Brasil hoje em dia, sem via jurídica, essas coisas, tá bem complicado. Tá bem complicado. Me parece que a média de tempo para você conseguir concluir esse processo é no mínimo de 10 anos através do consulado. Então muita gente opta pela via judicial, né? Que também não fica pronto rapidinho, não. Diminuir bem esse tempo de espera, mas é coisa aí de 2 anos ou mais, né? Assim, para quem tem todos os documentos já em mãos e tem disponibilidade de tempo, né? E também está livre no Brasil, que não está agarrado num trabalho ou em qualquer coisa que não possa deixar, venha fazer na Itália, venha reconhecer sua cidadania na Itália, porque realmente é mais rápido e nesse período você já faz aquela imersão na cultura, no idioma, né? E assim, mesmo para as pessoas mais velhas, né, que têm esse direito e nunca se esforçaram para correr atrás dessa cidadania, ainda vale a pena. Eu acho que você tem que pensar nas gerações que vêm depois, né? Porque é sempre uma opção. E depois o seguinte, todos esses países, com o tempo, eles estão assim mudando o sistema desse reconhecimento da cidadania, né? Por exemplo, na Itália se fala muito em mudar essa questão de não ter limite de gerações. Eles mudaram uma coisa recentemente, né? Que agora não pode abrir pasta de família, tem que fazer um por um. Não, e ficou muito marcado. Aí agora está cobrando uma taxa de 600 euros, pois que antes não tinha, tá? E se eu não me engano, eles vão passar a exigir também que você tenha um nível de italiano B1. Porque a verdade a grande maioria tira dos jovens, né, que vão para a Itália para fazer esse processo, vão adquirir sua cidadania e depois vão para outros países melhores, né, para trabalhar e tudo isso, que é o direito de todo mundo. Mas assim, a Itália também tem déficit de natalidade, que eu acho que no fundo eles gostariam, né, que essas pessoas ficassem lá e tudo se estabelecessem na Itália, enfim.